Nada. Eu vou rapidinho aqui. Eu tô no vídeo. Tá bom. Pode Tá? começar, doutora Kátia. Então, boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, falando de um tema super importante, tanto para os pediatras quanto para os odontologistas que trabalham com saúde oral infantil, né? Então, assim, é uma especialidade dentro da odonto e é uma especialidade, assim, muito querida, que eu fico pensando assim, se nós pediatras já temos que ter uma paciência, um acolhimento, um carinho todo especial, uma forma toda especial de abordar esse paciente, os dentistas também, porque existe todo um medo, né? Acho que se com o pediatra já existe um temor por parte das crianças, eu acho que muitas famílias passam para os filhos um temor que a própria família tem, né? Por alguma experiência passada, né, a odontologia evoluiu muito, então, do meu tempo para cá era totalmente diferente. Então, assim, existiam muitos procedimentos que eram dolorosos ou que tinham, assim, um barulho muito grande, né? Então, aquele temor que os pais ficaram lá do passado, às vezes transfere para as crianças e as crianças já entram apavoradas. Porém, o que a gente vê, né, que a odontologia ela evoluiu bastante, né? Então, hoje em dia existe vários processos, várias formas de lidar com essa criança, que deixa as crianças absolutamente à vontade. Eu posso dizer das minhas filhas que ficaram assim, que foi muito tranquila essa passagem, né? Essa parte da saúde oral. Eu quero pedir para todos os colegas desligarem o áudio, por favor. Doutora, o som está vindo da doutora Maria Fernanda. Tem alguma televisão ligada? Talvez seja um som bem ao fundo, é isso? Isso. É porque está tendo atendimento aqui do lado. Então, porque o som está vindo de lado. Deixa eu mexer um pouquinho mais aqui do meu fone. Gente, nem o fone segurou. Olha só. Peraí. Deixa eu botar novamente. Bom, então eu estou aqui com duas queridas, né? Que eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite da Soperge. Na realidade, Maria Fernanda já tinha feito um contato pré-pandemia. Estávamos para colocar à frente, né? Estávamos para colocar à frente. E durante o ano de 2020, no finalzinho, a Cristina também entrou em contato e falou: puxa, vamos falar sobre saúde oral na Soperge, que é muito importante. Existem muitas dúvidas dos pediatras em relação à flúor, em relação a uma série de coisas, quando mandar ao dentista. Então, assim, a gente vai agora falar um pouquinho. E a doutora Cristina Knupp é especialista em odontopediatria, especialista em ortodontia e habilitada para o uso de sedação consciente nas crianças, né? Pela Invisalign Doctor. Então, ela vai falar o que o pediatra precisa saber sobre odontologia. Então, trará a primeira apresentação e logo após entra a Maria Fernanda e depois a gente abre para perguntas. E já avisando que essa videoconferência vai ficar gravada. Obrigada, Cristina. Pode começar. Bom, eu sou Cristina Knupp e estou extremamente feliz por esse espaço. Queria agradecer a Kátia e a Soperge para a gente poder bater esse papo aqui, que acho que vai ser muito gostoso. Eu organizei aqui o que a gente vai conversar em casos clínicos, porque aí eu acho que vai ficar mais dinâmico e mais gostoso da gente conversar, tá bom? Deixa eu colocar aqui no PowerPoint. Pode ir, doutora. Tá, jóia. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o teste da linguinha, que é um teste que é feito na maternidade, a partir de 2014, é obrigado que ele seja feito na maternidade,
onde é avaliado o freio lingual do bebê recém-nascido, para avaliar se é necessário fazer uma frenectomia ou não. E às vezes esse freio ele é encurtado, mas não é indicada a frenectomia nesse momento. Na verdade, o que é avaliado é se aquele bebê consegue mamar, para que não haja perda de peso, desmame precoce. Então, eu trouxe o caso dessa bebê. Ela, na maternidade, teve o teste indicativo de frenectomia. E aí a gente observa que ela tem uma língua em forma de coração. Quando ela levanta a língua, ela só consegue levantar esse bordo, ela não consegue levantar essa ponta, porque esse freio aqui, ele insere muito na pontinha e é curto. E esse caso é bem interessante porque ela é uma gemelar. Então, enquanto a irmã dela ganhou 120 gramas, ela ganhou só 29 gramas. E, além disso, a mãe relatava que ela ficava muito tempo no peito, e enquanto a outra, que ganhou mais, ficava menos tempo no peito. E quando ela foi no pediatra com esse ganho inadequado de peso, o pediatra, então, reforçou, né, a importância de fazer a frenectomia. Então, a gente realizou a frenectomia, aqui é a linguinha dela, o freio antes da frenectomia, inserindo lá na frente. E aqui é pós a frenectomia. Vê que ele não insere mais lá na pontinha como antes, agora ele insere aqui embaixo. E vê que a cirurgia, essa foto aqui foi imediatamente depois da cirurgia. Você vê que é uma cirurgia bem limpa, o bebê mama logo depois da cirurgia, o pós-operatório é bastante tranquilo. Então, a gente fica muito feliz quando a gente consegue atuar nesse momento, fazer a frenectomia nesse momento, porque o bebê vai ter uma facilidade muito maior de mamar. Quando a gente não identifica isso, o que acontece? O bebê acaba desmamando, porque ele não ganha peso, e aí começa a fazer complementação, acaba desmamando. Quando ele tiver 2, 3 anos e tiver dificuldade na fala, vai ser indicada a frenectomia para ele. Só que lá na frente, essa frenectomia vai ser uma frenectomia que vai ser mais demorada, vai ser um pós-operatório mais difícil e a criança vai ser menos colaboradora. O bebê, a gente faz isso de uma maneira muito fácil. Existem métodos convencionais para serem feitos, como a tesoura e o bisturi, mas atualmente eu tenho usado o laser de alta potência. O laser de alta potência, ele é muito interessante, principalmente no bebê, porque a gente consegue fazer o procedimento mais rápido, isso é muito importante, né? Quanto mais rápido o procedimento, mais confortável vai ser para o bebê. E o pós-operatório é melhor. E ainda há menos sangramento. Então, é mais confortável para o bebê que a gente faça com o laser, embora seja possível fazer de todas essas maneiras. Outro assunto é quando nasce o primeiro dentinho, né? O primeiro dente costuma nascer com 6 meses. E, às vezes, as mães ficam preocupadas porque isso pode demorar. Então, eu trouxe o caso dessa neném de 1 ano que não tem nenhum dente na boca ainda. E a mãe fica preocupada. Será que meu filho não tem nenhum dente? Então, é importante o pediatra indicar e se preocupar com essa ausência a partir de que momento? Então, a gente costuma observar que quando isso acontece, que atrasa muito, né? 6 meses é a média, 8 meses você ainda tem bastante, todo mundo ainda nascendo e as famílias ainda estão tranquilas. Por volta de 1 ano é que as famílias começam a ficar preocupadas. E geralmente existe uma história familiar, né? Você vê relatos de parentes que tiveram essa demora no nascimento dos dentes, ou então o bebê foi prematuro, é mais prevalente em prematuros. Então, enquanto essa bebê não tem nenhum dentinho, a gente vê essa outra lindona aqui que tem 6 dentes. Né? Então, a mãe que está lá na pracinha fala, poxa, meu filho não tem nenhum dente e as outras crianças têm 6, 8 dentes. Então, a gente não precisa se preocupar com isso nesse momento, isso ainda é normal. A gente começa a ficar um pouco preocupado com isso se até 1 ano e 2 meses não tiver nascido nenhum dente. Aí é necessário uma avaliação mais profunda, uma radiografia para ver se é um caso de anginesia. Mas, geralmente, a genesia não acontece em incisivo inferior, que é o primeiro dentinho que nasce.
Então, a gente observa que isso acontece mais em prematuros, existe uma história familiar que isso vai deixando os corações mais calmos quando há esse atraso. Eu trouxe aqui a data de quando cada dente nasce para a gente relembrar. Então, os incisivos inferiores, que são os primeiros que nascem, esses dois bem aqui da frente, eles nascem entre 6 e 8 meses. Mas a gente só precisa começar a se preocupar a partir de 1 ano e 2 meses. Outro assunto que é muito comum na prática do consultório, né, é sobre a troca dos dentes de leite. A gente viu até agora que os dentes podem nascer em datas muito diferentes, né? O bebê pode ter o primeiro dente com 6 meses, ele pode ter o primeiro dente com 1 ano e tá tudo bem, tudo isso é normal. A queda também é assim, você tem bebês que crianças, né, que começam a trocar os dentes com 4 anos, enquanto outros já vão trocar os primeiros dentes com quase 7. Isso também é normal. O que não costuma mudar muito é a sequência. E é isso que eu queria que vocês prestassem atenção na sequência. Geralmente, quando a sequência de queda dos dentes ela é invertida, há um motivo para essa inversão e que geralmente uma intervenção precoce vai resolver problemas mais complexos lá na frente. Então, eu trouxe esses dois modelos aqui. Esse modelo aqui é um recorte, né, de como os dentes estão posicionados na boca e dentro do osso. Aqui são os dentes permanentes já postos para nascer. E aí eu queria que a gente prestasse atenção bastante aqui no canino. Vocês estão vendo que o canino quase não saiu da foto? Tanto o superior quanto o inferior. Isso a gente vê aqui na radiografia. Olha aqui o canino onde está, bem lá em cima. E aqui também. O que acontece? Os outros dentes têm mais facilidade de chegar. E quando há falta de espaço, é comum esse canino ficar retido. E aí a gente tem que observar o seguinte, o canino não pode ser o último dente a trocar. Ele não pode cair depois do segundo premolar. Por quê? Porque quando isso acontece, é indicativo de que ele está com alguma dificuldade. E aí é importante a gente resolver. Na maioria das vezes, isso acontece por falta de espaço. Então, antes desse canino tentar uma outra rota, resolver nascer lá no céu da boca, ficar deitado, uma expansão vai resolver esse problema e esse dente vai conseguir ter mais espaço para nascer. Olha o caso dessa menina. Ela já tinha 13 anos, o canino dela, permanente, já tinha nascido fora do lugar. E ela, lógico, ficava incomodada com esse sorriso, com esse canino tão fora do lugar. Só que ele já tinha nascido. Observa que aqui atrás esse dente está para dentro em relação a esse, ao contrário desse lado, que é o esperado. Porque essa arcada toda está pequena e por isso esse canino está fora do lugar. Ela fez um tratamento que durou 2 anos e o sorriso dela ficou muito harmônico. Mas ela talvez não precisasse de aparelho se ela tivesse feito um tratamento precoce. Então, essa identificação de um dente que deveria ter caído em uma determinada sequência e não caiu, essa identificação pode evitar um aparelho ortodôntico no futuro, pode evitar um aparelho ortodôntico complexo no futuro. Então, vale a pena a gente ficar de olho no canino. Eu vou mostrar outros casos, vocês vão ver como o canino, ele gosta de nascer fora do lugar. Geralmente é ele que dá trabalho. Outra coisa que é muito comum, muito mesmo, é quando eu vou usar pasta de dente com flúor no meu filho, né? Existe uma série de informações truncadas, mesmo se você for buscar na internet, se você for buscar no comércio, se você conversar na pracinha, porque o flúor passou a ser colocado na pasta de dente só em 88. É relativamente recente. E as pessoas usavam a pasta de dente sem nenhum controle. Com isso, o que aconteceu? As crianças engoliram as pastas de dente sem nenhum controle, sem nenhuma determinação e passaram a ter manchas leves, branquinhas, nesses dentes, que são as fluoroses. Não no dente que está na boca, mas no dente que está lá no osso sendo formado. Então, a criança engole a pasta de dente com flúor, esse flúor vai para a corrente sanguínea, vai lá onde o dente está sendo formado e promove essas manchas.
Então, o que ficou preconizado? Que criança que não sabe cuspir, até 3 anos, mais ou menos, 4 anos, não usa pasta de dente com flúor. Então, esse foi um protocolo que vigorou por muito tempo e que muitas pessoas ainda acreditam nesse protocolo. Mas em 2014, isso mudou, porque os estudos mostraram que o fato da gente ter tirado a pasta de dente com flúor dessa faixa etária fez com que fosse a faixa etária que mais tivesse cárie na população. Então, qual que é o caso que eu trouxe? Esse paciente é um paciente que está nascendo o primeiro dente, já faz uma alimentação, já fez o desmame, e ele tem um irmão mais velho que tem muitas cáries. Então, a mãe, ela vai no mercado e ela não sabe o que faz, porque existe uma pasta de dente sem flúor, e existem de várias marcas, e existem outras marcas que são com flúor. Qual que é a pasta adequada para o bebê dela, né? E aí tem essa história toda que veio vindo desde lá de 2014, que é o que é recomendado até hoje. Então, qual que é a recomendação atual? Hoje, a recomendação atual é que a gente use pasta de dente com flúor desde que nasce o primeiro dente. E aí, é comum a mãe falar, mas Cristina, meu bebê vai engolir essa pasta. Vai engolir. Só que o que vai acontecer? A gente vai colocar uma quantidade bem pequenininha, para que a quantidade que ele engula seja bem pequenininha também. E a gente vai fazer essa escovação só 2 vezes por dia. Ou seja, se a gente for fazer uma terceira vez, essa terceira vez tem que ser com uma pasta de dente sem flúor. E a gente vai fazer sempre observando esse paciente, essa criança. Então, o pai e a mãe têm que estar ali nesse momento. Se a gente tiver que mandar para a escola com a pasta de dente, vai ser uma pasta de dente sem flúor, porque precisa de uma vigilância ali mais próxima, certo? E a pasta tem que ser acima de 1.100 ppm, porque existe no mercado pastas de 500 ppm, mas os estudos mostram que essa pasta causa fluorose da mesma maneira e não protege para cárie. E o que a gente quer é o contrário disso, a gente quer que essa criança não tenha fluorose, mas que fique protegida da cárie. Essa imagem aqui é da quantidade de pasta que a gente deve botar para uma criança de até 3 anos. Aqui aumenta um pouquinho, de 3 a 7. Aqui uma lambuza dela. Aqui é um grãozinho de ervilha. E aqui fica um grãozinho de ervilha um pouco maior. Então, é importante sempre ensinar a criança a colocar a pasta de dente nesse sentido e não nesse sentido. Essa quantidade aqui que o marketing das pastas de dente mostram pra gente é uma quantidade absurda para qualquer criança, e para adulto também, vai atrapalhar a escovação e vai aumentar a chance da gente ter fluorose. A fluorose associada ao uso de pasta de dente, mesmo de maneira inadequada, mesmo numa quantidade enorme quando essa, é uma fluorose leve, que são esses risquinhos brancos aqui horizontais. Existe fluorose severa, que essas manchas podem ser até marrons, mas elas não estão associadas com o uso de pasta de dente. Outra coisa que até está muito comum agora, nessa época de quarentena, são as crianças que rangem os dentes de noite, que fazem bruxismo. E o bruxismo nessa faixa etária, ele costuma desaparecer. Então, nem sempre a gente faz um tratamento. Muitas das vezes, o tratamento para esse ranger de noite é só o acompanhamento. Mas, se você pega um paciente desse, olha a quantidade de desgaste que ele tem do esmalte. A gente não pode deixar sem nenhum tratamento. Essa criança dorme mal, essa criança acorda cansada, ela tem dificuldade para comer alimentos mais duros, ela pode ter dor de cabeça, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então, nesses casos onde o paciente tem dor ou um desgaste importante, a gente usa as placas miorrelaxantes, que são placas que a criança vai usar à noite para dormir, de manhã ela tira. Eu combino com elas que é o pijama do dente, que vai botar de noite e de manhã vai tirar. E isso promove um relaxamento dessa musculatura. Ela dorme bem e não desgasta mais os dentes. Se a criança nessa fase está trocando dente, isso é um fator complicador, porque a placa acaba se desajustando com frequência. A gente acaba tendo que fazer reajustes na placa, porque o dente cresce, porque o dente se movimenta, enfim. Mas funciona muito bem também. Outra questão que eu quero falar é se a gente precisa esperar todos os dentes de leite caírem para a gente colocar aparelho, né? Há 20 anos,
quando eu fiz odontopediatria, ainda era assim. A gente esperava muitas vezes todos os dentes de leite caírem para a gente começar. Hoje isso mudou. Hoje a gente tenta colocar o mais cedo, porque o tratamento mais cedo faz um tratamento menos complexo no futuro. O caso desse menino de 5 anos, ele só tem dente de leite, ele não tem nenhum dente permanente. Percebe que essa arcada aqui está bem mais para frente do que a superior? Então o encaixe aqui está inadequado? Ele só tem dente de leite, mas essa mandíbula está crescendo descompensadamente. E ele fazia uma projeção lingual, então ele engolia com a língua no lugar errado, ele falava com a língua no lugar errado e ele repousava a língua no lugar errado. Se a gente não fizer nada, esse paciente é um paciente que vai cair numa cirurgia ortognática quando ele terminar de crescer. E aí a gente colocou um aparelho nele super simples, que não faz nada. Ui, peraí, foi um a mais. Que apenas impede a projeção da língua. Não é o aparelho que movimenta o dente. Esse aparelho só impede que a língua se projete. Então, aqui é o início. Observa aqui que o incisivo dele superior está bem longe desse. Aqui o lateral está longe do canino. E após 3 meses de tratamento, olha como esse incisivo já está tocando aqui. E esse outro também já está aqui quase tocando. E ele só tem 3 meses de tratamento, pouquíssimo tempo a gente já vê um resultado desse. Ou seja, mais um pouco, ele está com essa mordida certinha, sem ter precisado de nenhuma movimentação dentária feita pelo aparelho. O aparelho só tirou a língua dessa posição. Outro caso é esse menino. Essa foto parece até que ele tá de cabeça para baixo, mas não tá não. É assim mesmo. Essa arcada era tão pequena, ela era tão para trás, que ele mordia assim, dessa maneira. E aí ele tinha esse queixinho aqui para frente também, ó. E ele começou a ser tratado antes, ele começou a ser tratado com 4 anos. E é a mesma coisa. Se a gente não fizesse um tratamento precoce desse menino, ele ia cair num tratamento ortodôntico e ortognático no futuro. E ele ia, a vida toda, provavelmente, sofrer críticas, sofrer bullying, ter autoestima abalada. Mas isso não aconteceu. A gente tratou ele a partir dos 4 anos. E hoje ele tem essa mordida, sem precisar de cirurgia, sem precisar de extração dentária, nada. Só com aparelho precoce. Essa menina, ela também não tem nenhum dente permanente ainda. Todos os dentinhos são de leite. E ela faz uma mordida que é cruzada, percebe? Ela ora joga para esse lado e ora ela joga para esse lado. E isso acontece porque ela é muito novinha, ela só tem dentinhos de leite, ela é bem pequenininha. Então o cérebro dela fica procurando uma mordida melhor. Ora joga para lá e ora joga para cá. A mordida que a gente espera é esse tipo aqui, porque a boca é igual uma caixa de sapato, a tampa tem que fechar por fora. E a mordida cruzada é exatamente isso, quando essa tampa fica pequena. E aí o paciente faz essa inversão aqui, o de cima fica por dentro em vez de ficar por fora. E o que a gente... isso acontece? Porque o cérebro da gente tenta resolver. Então o cérebro age da seguinte maneira: se eu jogar para um lado, eu vou corrigir um lado. Então, corrige esse lado daqui. Esse outro lado vai ficar super cruzado, mas é melhor um lado cruzado e o outro ok do que os dois cruzados. Por isso que essa menina, só de 3 anos, ela joga para os 2 lados, porque o cérebro dela ainda não definiu o que ele vai fazer. Ela já tem 7 anos, e aí você percebe a mordida cruzada aqui, ó. Ele já tem dentinho permanente, mas esses todos aqui são de leite. Mas a gente precisa expandir essa arcada superior para que cabe com essa tampa pequena para essa caixa. E isso é feito de várias maneiras, mas eu gosto muito desse aparelho. Esse aparelho é um disjuntor maxilar e ele corrige essa mordida cruzada em apenas 4 meses. E ainda cria uma arcada maior que possibilita que todos os dentes caibam, porque cai um bem pequenininho, quase um arroz, e nasce um mentex no lugar. Se não tiver espaço para todo mundo, a gente vai ter problema lá na frente. Então, quando você cria essa arcada maior, você, além de resolver o problema da mordida cruzada, ainda cria espaço para os caninos. Outra coisa que acontece muito no consultório, isso aí já com os adolescentes, é que às vezes eles querem aparelhos mais estéticos, não querem aparelhos fixos, né, metálicos, enfim. Então, existem alternativas mais estéticas? Então, eu trouxe o caso desse menino aqui de 14 anos. Observa que o dente dele que está fora do lugar é o canino, viu, gente? O canino
tá sempre por aqui, sempre dando uma bagunçada na nossa arcada. Então, ele não queria usar aparelho fixo, porque ele já ia usar óculos. Então, na cabeça dele, óculos e aparelho numa mesma pessoa não dava, porque ele ia ficar muito nerd, ele não queria usar aparelho fixo. E aí eu conversei com ele, que além do aparelho metálico, que tem várias crianças que super curtem esses coloridos e troca as cores, mas também existiam aparelhos da cor do dente, de porcelana, de safira, mas nada disso ele queria, ele não queria nada que aparecesse, e que embora esse aparecesse menos, ele também achava que aparecia. Então, a gente colocou os alinhadores nele. Os alinhadores são placas transparentes. Então, olha aqui o canino aqui no começo. Esse paciente está há 6 meses de tratamento. Aqui o canino dele bem alto, e aqui o canino dele 6 meses depois já está abaixando, tá vendo? E aqui é ele como alinhador, ele está vestindo o alinhador, e a gente vê que é praticamente imperceptível mesmo, e então ele ficou feliz de óculos e com os alinhadores. O alinhador, eles são placas dessa cor assim, eles são transparentes, eles são feitos em impressora 3D, e é uma série de placas que o paciente recebe, e ele vai trocando essa placa a cada semana até a finalização do tratamento. É um aparelho móvel que o paciente usa o tempo inteiro, tira só para comer. E a novidade é que a gente agora tem alinhadores para crianças e não só para adolescentes. Então, esse menino aqui, ele tinha esses 4 dentes aqui da frente permanente, mais esses 4 aqui, então esses 8 aqui, mais o molar lá atrás, já era permanente também, mas esse meio aqui, esses 3 aqui, em cima e embaixo, 6 aqui, esses 12, eram todos dentes de leite. E observa que esse incisivo dele aqui está sendo expulso, a gente já vê até um pedaço da raiz aqui, por causa dessa mordida invertida, tá empurrando esse dente para fora do osso. E ele já tinha tentado outros tipos de tratamento e não aderia, não fazia, usava corretamente, enfim. E ele decidiu, ele que viu na internet que tinha essa possibilidade e falou para a mãe, e a mãe veio com essa demanda, que queria botar alinhador para corrigir o problema dele. E aí, ele está 10 meses de tratamento e a gente vê que a mordida dele não está adequada ainda, mas que esse incisivo já está se posicionando muito melhor e a mordida já está se adequando aí muito melhor do que estava aqui nesse início. Então, a gente tem todas essas novidades por aí. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Nossa, como eu aprendi. Amei. Que bom. Nossa, acredito que vários pediatras aqui da nossa plateia também tenham aprendido junto comigo, porque realmente a gente não costuma ter isso no nosso dia a dia, né? Na aula de saúde oral, nem lembro na graduação, se foi passado quando a gente faz a puericultura, então é dentro de uma grande aula de puericultura, de acompanhamento do bebê ou da criança, que a gente tem acesso a esse tipo de informação. Então, infelizmente é tudo muito separado, né, Kátia? E aí a gente perde isso, né? Esse link, né? Exatamente. Eu estou vendo que tem convidados com a mãozinha levantada, mas a gente só vai abrir para as perguntas depois da aula da professora Maria Fernanda. Doutora Cristina, eu vou pedir a senhora só para descompartilhar, por favor, que ainda está compartilhado. Desculpa, claro. Foi? Foi. Vou compartilhar agora a aula da doutora Maria Fernanda, só um minutinho. Isso. A Maria Fernanda Correia Braga Silva, ela tem graduação e pós-graduação na UFRJ, ela tem especialização em odontopediatria, de ortodontia, ela também é membro da Associação Brasileira do Sono, membro da Associação Brasileira de Odontopediatria e autora do livro infantil As Aventuras de Dentix. E também é uma idealizadora do projeto Universo Dentix. Tá? Então, ela vai falar sobre o pediatra e a odontopediatria construindo sorrisos e construindo saúde.
Bom, estão ouvindo? Ouvindo, estamos ouvindo. Ok. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos, né? E eu já inicio essa apresentação com a saúde começa pela boca. E digo mais, a saúde e a doença, né? Então, mais à frente nós veremos como a boca tem uma função determinante na qualidade de vida e na saúde da criança, do futuro jovem e adulto. Pode seguir. Pode seguir, Diego, por favor. Então, eu inicio a minha apresentação com esse dentinho. Por quê? Porque, normalmente, a imagem do dentista é sempre associada ao dente. E hoje a odontologia moderna, principalmente a odontopediatria, ela foca no indivíduo de uma maneira global, né? Então, nós precisamos pensar que quando a criança vem ao dentista, nós não removemos a boca, tratamos e devolvemos. Nós estamos tratando o indivíduo. Então, pode passar, Diego? Tudo começa aqui. Tudo começa na gestação. A saúde do bebê começa na boca da mãe. E o pré-natal odontológico, ele é fundamental. Pode passar, Diego? Então, é o seguinte, gente. Nós, quando falamos em pré-natal odontológico, nós estamos pensando na mãe e naquela futura criança, tá? Por quê? A gestação é uma fase muito importante na vida de qualquer mulher. Então, a orientação correta, ela deve vir antes do bebê nascer, porque quando vier, já vão ter várias preocupações ali associadas, e a preocupação bucal não deve ser mais uma, né? Então, todas as orientações devem ser passadas, tanto com relação aos bicos artificiais, quanto com relação à amamentação, posição da criança, né? E a mãe também deve ter um cuidado nessa fase para prevenir doenças bucais, porque na gestação nós temos uma tendência de queda de pH bucal, muito relacionada à alteração alimentar, né? A diminuição da frequência, né, de escovação, tendência de refluxo, e isso acaba se tornando nocivo para o ambiente bucal. E a prevenção de doenças gengivais também se faz muito importante porque ela vai estar diretamente relacionada a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode também estar associado à saúde da gestação. Pode passar, Diego? Então, a gengivite, que é já aquele quadro de sangramento, não à toa existe também a gengivite gravídica, né, que ela é conhecida quando é um processo já de evolução desse quadro devido à alteração hormonal na gestante, né, pode evoluir, né, ganhar áreas nobres e até atingir o feto de alguma maneira. Mas como? Chegando na placenta, no líquido amniótico, esse processo inflamatório, o que pode acarretar em bebê com baixo peso, parto prematuro, e hoje já existem estudos até correlacionando e apontando um caminho com direção à pré-eclâmpsia. Então, nós precisamos tomar um cuidado maior nessa fase para que esse processo inflamatório ele não ocorra. Pode passar, Diego. Diego é meu ajudante, né? E aí nós chegamos ao momento, né, em que nasceu, e às vezes ainda vem com a cara do pai, né? Um tempo enorme esperando, um cuidado enorme, e aí a gente até fez essa brincadeira. Pode passar, Diego. E aí vem a importância da primeira ida ao odontopediatra. Eu costumo dizer, a primeira ida ao odontopediatra deve ser na gestação. Tá? E quando passamos da gestação, deve ser antes de ter dente. Mas antes de ter dente, dentista não tem que ter dente? Vamos entender melhor isso, né? O odontopediatra ele vai estar avaliando também a parte respiratória, essa relação direta, né, com aleitamento e respiração, porque isso mais para frente nós veremos como vai ter relação direta com a saúde dessa criança. O processo de ordenha, que é diferente da sucção, tá? Também mais à frente veremos essa diferença bem importante, né, desses dois termos. Pode passar, Diego.
e a deglutição, né? E o recém-nascido ele deve estar apto a deglutir dentro de, no máximo, 4 a 6 horas para realizar o primeiro aleitamento. Isso também é bem interessante, né? É aquele momento em que nós chamamos de golden hour, que a criança nasceu, peito da mãe, e seguir dessa maneira, né? E, além disso, outras estruturas também precisam ser avaliadas com cuidado, aí, como a mandíbula, a maxila, articulação temporomandibular, boca, lábios, palato, bochechas, língua, assoalho bucal, rodetes e os tão falados e famosos freios. Pode passar, Diego. E aí nós já pensamos nessa questão da anquiloglossia, né, que a doutora Cristina falou também muito bem, e nós sempre precisamos também ter essa atenção com relação a isso, porque precisamos entender até que ponto, né, essa anquiloglossia, que é a língua presa, vai estar impactando na vida do recém-nascido. Então, algumas perguntas precisam ser feitas, como: ele está ganhando peso? Posição e movimentação corretos no processo de ordenha, né? Está confortável? Nós estávamos com um caso aqui muito bonitinho de um pequenininho de 2 meses, veio, fez conosco, né? Conforme ela disse, também é um processo bem tranquilo, né? Não é desconfortável para a criança, e, quando bem indicado, ele vai ter um impacto muito positivo, né? O pequenininho já ganhou peso, ele estava com dermatite atópica, já conseguiu corrigir. Isso tudo tem essa correlação, inclusive com a parte respiratória da criança, que mais à frente nós veremos. Ou seja, tudo tendo uma raiz bucal. Pode passar, Diego. Diferença: ordenha e sucção. Ordenha, no peito da mãe, tá? Na ordenha, o que acontece? Estruturas nobres musculares vão ser recrutadas, masséter, pterigoide, temporal. E aí, essa musculatura já vai estar preparando, né, para a mastigação futura. E é exatamente o que nós queremos, né? Nós estamos falando do sistema estomatognático, e nós precisamos muito que essas funções estejam orquestradas para ter um correto desenvolvimento facial e não levar essas maloclusões, né, que foram faladas já aí anteriormente. E outra coisa interessante, gente, é que a natureza é tão bonita, né? O bebê, ele tende a nascer com a mandíbula posteriorizada com relação à mandíbula. Isso se chama retrognatismo fisiológico do bebê. E a amamentação no seio da mãe, porque nós encorajamos muito isso, né? Ela, quando feita corretamente, ela já vai estar levando, né, aquela face da criança e aquela oclusão para a posição que nós queremos. Quando se fala em sucção, aí a história já muda, né? Nós estamos falando dos bicos artificiais, né? Mamadeira. E aí, essa mamadeira, né? Essa danada dessa mamadeira, ela acaba já estimulando uma musculatura que não é interessante. Bucinador orbicular mentoniano. E aí, o que acontece? A criança já vai tendo uma tendência muscular incorreta, e aí ela passa a ter um risco maior de desenvolver as maloclusões, aquela mordida aberta que nós vamos ver, o crescimento assimétrico de face. Então, tudo isso está relacionado à mamadeira, que é tão presente, faz parte dos enxovais. E nós sabemos também que isso é um processo que precisa ser muito bem trabalhado com as famílias, né, para que possa sair da literatura e realmente ganhar a vida na prática. É possível se trabalhar dessa maneira, tentando evitar ao máximo essa mamadeira aí, tá? Então, nós focando nesse tipo de questão, nós começamos a trabalhar aí a cabeça também no pré-natal odontológico. Pode passar, Diego? Para vocês terem uma ideia, estudos recentes mostraram que 89% das crianças já apresentam alterações de oclusão aos 5 anos de idade. Gente, nós temos mais de 5.000 espécies de mamíferos no mundo, tá?
O Homo sapiens é o único que consegue passar dos 5% no quesito maloclusão. Todas as outras são abaixo, e nós chegamos a 89%. E somente uma em cada 10 crianças apresenta o alinhamento dentário e crescimento facial correto. E aí vem a pergunta, será possível que somente a alteração genética ela determina esse tipo de variação a nível mundial? Pode passar, Diego. Então, nós temos uma avaliação feita com crânios pré-históricos que apresentaram 32 dentes, correto crescimento. E aí, nós ficamos pensando, como é que vamos poder explicar esse tipo de situação, então? Né? Pode passar, Diego? E aí a resposta está aí. Ó, começou com a Revolução Agrícola, chegou na Revolução Industrial, e a partir dessa Revolução Industrial, os hábitos sociais foram alterados. E assim como os hábitos, o tipo de alimentação foi junto. Então, aquele tipo de alimentação mais pastosa, muito açucarada, que dá energia para o organismo, mas não estimula a articulação temporomandibular da forma que deve. E com isso, nós também tivemos a chegada de quem pode passar, Diego, da chupeta, da mamadeira, que vieram junto desse processo, né, de industrialização. E promove um rebaixamento de língua e uma posteriorização de língua, não deixando que ela toque no lugar que precisa, que é no céu da boca. E isso é muito importante e vai muito além da oclusão. Pode passar, Diego. Essa é a oclusão mais conhecida, né, que é a mordida aberta, né, das crianças que têm esse hábito de forma recorrente, desses bicos artificiais, e aí vem essa interposição de língua. Essa interposição de língua ela vai atrapalhar qualquer tipo de tratamento ortodôntico se nós não fizermos um trabalho responsável com relação a ela. A língua tem um poder muito grande. A força da língua ela é tão potente que ela faz com que os dentes se movimentem. Pode passar. E aí nós passamos para essa imagem. Uma gracinha. Mas para nós odontopediatras, isso já é um respiradorzinho bucal. E como um respirador bucal, no que se associa? Pode passar, Diego? Nesse tipo de quadro. O respirador bucal, e aí é muito interessante, tudo se origina no processo de amamentação, bicos artificiais, sucção de dedos, isso daí se relaciona demais também, o dedo é um danado nesse tipo de situação. E aí o que vai acontecer? A criança passa a respirar pela boca, o ar vai entrar frio, sujo, seco, pela via errada. Entrando pela via errada, a criança vai ser aquele tipo de criança alérgica, mudança de tempo, alergia presente, né? Vai ter tendência às ites, criança com olheira, criança que dorme mal, aquela criança que se mexe demasiadamente, as perninhas inquietas, podendo até ter micção noturna, e os pais investigam e não conseguem descobrir de onde vem, né? Ronquinho, aquele pequenininho que ronca. Isso está atrelado à respiração bucal. E a respiração bucal é uma raiz muito considerável nesse tipo de quadro, inclusive de déficit de atenção escolares. Estudos hoje já apontam uma correlação muito interessante entre a criança que respira pela boca e a dificuldade de atenção na escola. É uma criança muito esperta, muito inteligente, mas é aquela criança que passou o mosquito, vai no mosquito. E isso se dá também por conta dessa respiração incorreta. Quando respiramos pela boca, nós temos uma quantidade de oxigênio no nosso organismo reduzida, e isso se considera também em áreas nobres, como o cérebro. Então, todas essas questões, elas se associam bem diretamente ao fato da criança respirar pela boca. E hoje, o tratamento, ele inicia a partir dos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, hoje nós já temos aparatologias
que permitem esse trabalho bem direcionado, né, para que isso seja corrigido e reorganizado. Inclusive, às vezes a criança chega, tem amígdala aumentada, adenoide. Pois é, muitas vezes esse processo de aumento vai ter uma relação bem direta, porque são nossas estruturas de proteção do organismo. Então, se entra um ar contaminado pela via errada, com toda certeza, essas estruturas irão se expandir, né? E tem tratamento. Pode passar, Diego. Inclusive, com relação ao bruxismo. O bruxismo, ele sim está muito associado à ansiedade, a uma época da vida, a um estresse. Porém, crianças que também são respiradoras bucais apresentam o bruxismo de uma forma muito mais recorrente, o bruxismo noturno. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa do organismo para que nós consigamos hidratar um pouco mais aquela boca ressecada. Então, a criança, ela morde mais. Por quê? Porque mordendo, como um fator de defesa do organismo, elas vão conseguir liberar saliva, vão estimular lá a glândula parótida para liberar saliva para dentro da boca. Obviamente, de uma maneira impensada, mas isso é comum também de ocorrer. Outro ponto, a criança que respira mal, a criança alérgica, ela tende também a ter esse bruxismo associado. Por quê? Porque ela começa a fazer essa protrusão mandibular e, na verdade, é outro mecanismo de defesa para a liberação de vias aéreas. Pode passar. E aí voltamos ao dentista do dente, né? O dentista do dente, gente, o que vocês fazem com o dentinho de leite quando chega lá nos 6 aninhos, né? O dentinho já está começando a cair, vai fazer colar, vai colocar no travesseiro, vai dar para a fada do dente? Hoje a odontologia moderna, ela permite também uma utilização diferente desses dentinhos que guardam um grande tesouro. Pode passar, Diego. O armazenamento das células-tronco. O dente de leite, ele é uma fonte natural do nosso corpo com células-tronco. Dente é órgão. Dente é órgão. Isso é muito importante, eu reforço muito. Nós, na clínica, fazemos muito esse trabalho preventivo, bem direcionado para as crianças. Por quê? Eles precisam entender a importância que tem, né, a saúde bucal. E dente, como órgão, carrega as células-tronco. Essas células-tronco presentes são células-tronco mesenquimais. E quando nós fazemos esse processo, né, de utilização para a remoção dessas células-tronco, que são naturais, né, obviamente nós temos células-tronco em outras regiões do nosso organismo, porém, nós não teremos de uma forma tão simples como no dente de leite, né? Então, nós precisamos de uma avaliação clínica, uma série de exames, inclusive radiográficos, para ver se tem raio suficiente, e tendo, é uma opção muito interessante. Eu costumo dizer, as células-tronco são uma visão bem futurista, né? Só que já tem muitos estudos presentes na atualidade, né? O mundo inteiro já se mobiliza com relação a elas e são trabalhos muito interessantes. Já existem startups que trabalham já com a bioimpressão, né? Com regeneração tecidual, e essas células são muito ricas nisso, diferente das do cordão umbilical, que são células-tronco hematopoéticas, né? Direcionadas para questões sanguíneas. Essas células-tronco mesenquimais, elas têm potencial de regeneração de tecidos e órgãos, as do dente de leite. Pode passar, Diego. Então, nós temos aí as células-tronco podendo ser utilizadas, né, com muitos estudos já, tanto para a região de coração, cérebro, ossos, músculos. Pode passar, Diego. E aí voltamos àquela questão: quando mesmo eu devo ir ao dentista? Né? Então, o que nós sempre procuramos levar em qualquer tipo de aula, de apresentação, é exatamente esse cunho preventivo, né, da odontopediatria. A odontopediatria, ela está muito associada a questões que, quando trabalhadas em conjunto, podem
tem um potencial de resolução muito mais rápido, né? Pode passar, Diego? E aí, ok, recebemos ainda muito, isso é muito natural. Puxa, encaminharam porque viram manchinha preta no dente. Vamos evitar isso, né? Por que chegar nessa situação? Pode passar, Diego, até porque essa situação rapidamente evolui para essa. A cárie, uma doença multifatorial, né? Então, se não prevenida da maneira correta, tratada da maneira correta, né, nós temos sim um processo evolutivo e é bem rápido. Pode passar, Diego. E esse processo inicia aí, muitas vezes de maneira quase imperceptível, né, principalmente nessa imagem redonda. Nós recebemos muito aqui na clínica esse tipo de paciente que já tem a manchinha branca. Pois é, a odontologia moderna, ela permite tratar e não deixar evoluir, porque isso já é um processo inicial de desmineralização do esmalte. O que é isso? Perda de minerais. E essas perdas precisam ser sanadas, né? E esse material perdido, né, cálcio, fosfato, flúor, precisam ser recompostos. E hoje existem maneiras clínicas, protocolos clínicos de conseguir trabalhar isso precocemente. Pode passar. Esse é meu livro. Esse livro, eu tenho muito carinho em falar dele, porque eu recebi o convite na Bienal do Livro, né, de 2017, nós desenvolvemos esse livro que é bem voltado para a primeira ida da criança ao dentista, uma visão humanizada do odontopediatra, né, porque, conforme a Kátia disse, dá medo, né? Não é para ter medo. Nós trabalhamos com uma odontologia minimamente invasiva. A nossa odontologia atual ela é minimamente invasiva e focada também na qualidade da criança na cadeira, né? No comportamento, no controle de comportamento. Então, esse livro foi feito exatamente para encorajar as crianças à primeira consulta, e também tem as 7 dicas, que são 7 dicas valiosas para os pais também já se atentarem, né, e correlacionarem pontos que muitas vezes passariam despercebidos. Pode passar, Diego? E aí, esse livro virou um projeto, né, que é o projeto As Aventuras de Dentix, que é um projeto que já conseguimos atingir aí muitas crianças, né? Ele conta também com audiovisual. Nós já levamos até para Sapucaí e levando em consideração a importância da prevenção, né? E é aquilo, a saúde, ela só se estabelece com prevenção. Isso é muito importante. Nós, pediatras, odontopediatras, precisamos trabalhar isso porque nós temos a criança na nossa mão, né? Para trabalhar essa visão. Pode passar, Diego? E isso foi uma homenagem, né, que nós recebemos da Associação Brasileira de Odontologia, né, com relação ao projeto As Aventuras de Dentix, que nos deixa, né, muito, muito contentes. Pode passar. E esse é um vídeo rápido, né, sobre o nosso projeto e o quanto que ele já conseguiu atingir. Nós já atingimos mais de 10 mil crianças com ele. Pode rodar, Diego. Tá sem o som, Diego. Não sei se. Coloca o som, Diego. Olha o Toquinho. Olha o Toquinho, vai ficar chateado com você, hein? Oi, doutores, eu vou botar de novo então para ver se aparece o som, tá? Só um minutinho. Toquinho vai ficar chateado.
Todos estão vendo? Uhum. Vou botar em tela cheia. Vê se foi, doutor. Engraçado, eu não ouço o som. Ele tá muito baixinho. Tem problema que quando a gente tenta, quando for salvar, vamos tentar botar mais alto. Oi, doutora. Oi. Posso passar? Pode parar. Pode? E aí, gente, levantando, né, a hashtag Vão ao Odontopediatra. Quem quiser saber mais sobre o projeto, pode seguir no Instagram, né, As Aventuras de Dentix, que é o Instagram do Dentix. Tá ótimo. Muito obrigada pela apresentação. Gostaria que a doutora Cristina abrisse a câmera, por favor. Também. Diego pode descompartilhar isso. Isso, voltaram. Ótimo, excelentes apresentações. Temos aqui elogios no nosso chat. Muito obrigada mesmo. Eu queria, assim, tem uma pergunta para a doutora Maria Fernanda, mas antes quero fazer uma pergunta para a doutora Cristina, em relação à sedação. Quais são as indicações? É necessário que tenha um anestesista junto? Ou como é que é feito isso? As formas, né, de sedação? É feito em ambiente intra-hospitalar? Então, essa sedação, 20 minutos para falar, a gente teve que escolher o que falar, né? Eu pensei em falar da sedação e acabei deixando de fora no final. A sedação que a gente usa no consultório, ela é uma sedação que é feita para ambiente de consultório. Então, o dentista precisa fazer um treinamento para que ele tenha habilitação para poder usar esse equipamento. E ele tem vários sistemas de segurança para que você não use uma quantidade de 100% de óxido nitroso. Você sempre vai usar numa mistura. A gente seda geralmente entre 30% e 40% de óxido nitroso, o resto de oxigênio. A gente faz o monitoramento com oxímetro e o paciente tem que inalar esse gás o tempo todo pelo nariz. Então, não serve para paciente muito pequeno, que quando você bota a máscara nasal, ele chora e o nariz entope e não respira. Então, ele é muito bom para aquele paciente que quer colaborar, mas vai fazer um procedimento muito difícil ou que tem muito medo. E aí, a sedação vai deixar ele só mais tranquilinho. Ele não vai dormir, ele fica acordado, ele fica responsivo. Então, ele só tira um pouco do estresse, daquela ansiedade do paciente. Tá bom, muito obrigada. A partir de que idade, então? A partir de... Depende do paciente. Eu recebo muito para fazer em bebê, por exemplo, e não funciona. Porque o bebê, se você mantém a máscara no nariz, ele chora e não ceda. Mas a partir de 3, 4 anos, quando a criança começa a ter entendimento, funciona bem.
Mas às vezes a gente usa em criança mais velha para fazer um procedimento mais complicado ou que tem muito medo, e aí funciona super bem, porque eles querem ficar mais calmos. Eles querem aquela ajuda. Querem ajuda, tá bom, obrigada. Doutora Maria Fernanda, não ficou muito claro para a Suzana Oliveira em relação ao dente que caiu. Ainda tem um material que pode ser usado para célula-tronco? Não pode, não pode. O dente, ele precisa ser um dente bem avaliado, precisa ter ainda uma quantidade de raiz. Na verdade, quando as famílias querem fazer a criopreservação, nós sempre aconselhamos, né? Primeiro fazer os exames, para aí sim nós conseguirmos eleger o melhor dente para colher esse material e aí sim poder levar o processo de expansão. Então, infelizmente, não pode ser o dentinho que já caiu. Tá bom, obrigada. Doutora Cristina, qual é a frequência de idas ao dentista? Assim, a partir de que idade? Né, pelo que eu estou vendo desde pequenininho, desde a pré, né? A Maria Fernanda falou muito bem, que acho que os pediatras desconhecem isso, tá? Só aqui para deixar até gravado, os pediatras não desconhecem essa questão. Mas assim, qual é a frequência que você recomenda da ida ao dentista? Então, eu acho importante que o paciente vá antes mesmo de nascer o primeiro dente, para quando nascer o primeiro dente, ele já ter toda a informação. Então, nessa primeira consulta, antes mesmo de... É difícil receber esse paciente, né? A maioria dos pacientes vem um pouco mais tarde, vem por volta de 1 ano. Mas a ida no consultório antes desse período vai fazer com que você oriente esse paciente para quando tenha o primeiro dente, ele já saber tudo que ele pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer. A frequência de retorno ela é muito individualizada. Isso vai depender do histórico daquele paciente. Então, um paciente que tem uma maior tendência a ter cárie, tem uma escovação pior, ele precisa de uma frequência menor. Ele pode vir no consultório a cada 3 meses, às vezes até cada 4 meses. Ou um paciente, por exemplo, que bateu o dente... tomou um tombo, ele precisa ser avaliado de 3 a 4 meses durante o primeiro ano. De uma maneira geral, aquela regra de vá ao dentista a cada 6 meses, isso é uma regra geral, mas vai ter pacientes que pode frequentar com um intervalo até maior e outro que vai ter que frequentar com um intervalo menor. E o mesmo paciente, ele pode ter intervalos diferentes, ele pode ter uma fase na vida dele que ele precisa vir mais frequentemente e numa outra fase pode espaçar um pouco. Isso vai depender muito do paciente. Tá bom, obrigada. E Maria Fernanda, para aquela família que não tem essa regularidade das idas ao dentista, com que idade mais ou menos e o pediatra pedindo para ir, né? Assim, ao dentista, enfim. Mas com que idade você considera assim muito importante para ter uma avaliação do ortodontista? Então, conforme eu disse, né, a partir dos 3 anos de idade, nós podemos já estar trabalhando essa oclusão de maneira bastante efetiva. Hoje existem aparelhos, existem linhas de trabalho, inclusive a linha que eu faço, né, que é uma linha voltada também para esse trabalho neuromuscular, onde nós conseguimos estar trabalhando nessa idade e os resultados são muito interessantes. Então, o que eu digo, o quanto antes, né? Infelizmente, ainda existe muita dificuldade, né, nesse acesso a esse tipo de informação, do quando levar, do quando levar. Geralmente, levam quando o dente está mole, ou então quando já tem uma manchinha escura, né? Ou então quando percebe que o dente está vindo torto. E quando nós conseguimos trabalhar precocemente, isso pode ser evitado, né? Porém, é o que eu digo, hoje é melhor do que amanhã. Então... Obrigada. Cristina, e no caso da frenectomia com laser, que precisa de sedação, ela precisa de sedação no bebê? Ou você consegue fazer sem a sedação? Então, no bebê é a melhor coisa que existe no universo. Porque o bebê, ele é tão pequenininho. A última frenectomia que eu fiz é inacreditável. O bebê estava dormindo e dormindo ele continuou. Ele só foi acordar quando a mãe botou de novo no bebê conforto.
Então, e aí ele, durante o procedimento, ele fazia as caretinhas, se espreguiçava um pouquinho, fazia aquela coisa assim de vou acordar e continuava dormindo. Então, assim, é muito confortável para o recém-nascido. Quando você tem um paciente um pouco mais velho, que vai fazer com 3, 4 anos, a sedação é bem interessante. Com laser ou sem laser, porque não é indolor, então você precisa anestesiar. E quanto maior for a criança, porque quando você faz no bebê, basta anestesia tópica no recém-nascido. Mas quando você faz na criança um pouquinho maior, você precisa fazer anestesia injetável. E aí você faz anestesia injetável numa criança de 3 anos, que geralmente não tem nenhuma experiência desse tipo, para fazer uma frenectomia, a sedação é um coadjuvante importante. Você Agora, falou... o bebê é uma delícia. Você falou no início da live, mas queria que você repetisse. Então, o bebê nasceu, foi detectado o freio da língua. Com quanto tempo que se leva? Já, na primeira semana? O quanto antes, porque geralmente quando o bebê ele recebe esse teste da linguinha indicativo da frenectomia lá na maternidade, por isso que ele é feito na maternidade, a ideia é que ele não perca peso, é que ele não desmame, que não precise entrar com complemento, porque ele não vai conseguir mamar, ele vai ter um ganho de peso insuficiente e ele vai entrar com a suplementação, com a complementação. E aí, o que vai acontecer? Lá na frente, ele vai ter dificuldade para falar, mas aí lá na frente que ele vai ter que fazer a frenectomia, um procedimento maior, mais complexo, com pós-operatório mais sofrido. Então, quando a gente consegue fazer antes, a gente devolve para esse bebê, mas é no mesmo dia. Ele fica um pouco incomodado pela sensação da anestesia e ele sai às vezes fazendo umas caretinhas, mas ele mama no consultório já. E a mãe fala, mas ele tá mamando muito diferente, ele tá ficando cheio de leite na boca, porque ele começa a ter uma eficiência que antes ele não fazia. Outra coisa que acontece também com o bebê que tem a linguinha presa é que ele mama e cansa de mamar e desmaia, cansado. E dali a meia hora ele acorda com fome, porque ele não estava satisfeito, ele estava exausto de tanto sugar aquele peito. Então, isso faz com que a mãe fique também exaurida nesse processo e começa a querer entrar mesmo com a complementação, porque o leite dela não dá, ele está sempre com fome, na verdade ele não está com fome, né? Ele não está conseguindo mamar. Então, quando você faz, é que quando ele tem esse teste positivo na maternidade, a mãe se sente muito mais confortável quando ele vai no pediatra e o pediatra confirma, realmente você tem que ir lá fazer. Aí a mãe se sente abraçada, né? Porque essa relação entre família e pediatra é um vínculo de muita confiança. Então a mãe se sente muito confiante em fazer quando o pediatra dá o aval dele, carimba lá o teste da linguinha que foi feito na maternidade. O pediatra tem que perder o medo também. Maria Fernanda, quais são os principais desafios? E ela saiu, voltou. Quais são os principais desafios do teu projeto? Você encontrou facilidade assim, no ambiente escolar, por exemplo, para fazer esse tipo de ação? Nós ainda encontramos um pouco de dificuldade em ambiente escolar, né? Só que os pediatras também, às vezes. É isso, exatamente. É difícil, é um desafio realmente. O projeto ele conseguiu uma abertura muito maior, né, em ambiente escolar depois que entrou na mídia. Né, quando nós conseguimos estar levando para Sapucaí, que foi um camarote de uma ação social que nós fizemos, e focando nessa questão que o sorriso vale mais do que 1000 palavras, seja feliz não apenas no carnaval, mas o ano inteiro. Né? E aí entrou o Dentix, e aí as pessoas passaram a conhecer mais o projeto, e aí acabamos recebendo mais convites das escolas para levar. Mas eu entendo, é realmente muito desafiador conseguir essa abertura das escolas. Eu trabalho com adolescente, então às vezes é difícil entrar, ter uma resistência, né? Mas a gente chega lá. Bom, vamos conversar sobre isso, vamos tentar, depois que essa pandemia permitir, né? Depois que essa fase mudar, eu acho isso muito importante, porque a escola é um ambiente de formação, né? E esse ambiente de formação ele precisa também ter essa responsabilidade de formação com relação à importância da saúde. Né? Hoje nós vivemos em um mundo que, se talvez a prevenção tivesse ocorrido da maneira
que precisava, as coisas não tivessem atingido a situação que estão, né? Exatamente. Bom, e Cristina, queria que tenha até a Ana Paula Tavares está querendo saber um pouco mais sobre pasta de dente. Eu achei o máximo aquele teu o risquinho de pasta, a ervilhinha e depois a ervilha maior. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a quantidade de pasta, na verdade, assim, a cárie hoje é uma doença de saúde pública e a fluorose não é. Então, com esse pensamento, uma indicação de saúde pública é de uso de pasta de dente com flúor de uma maneira geral. Lógico que o indivíduo ele pode ter uma opinião diferente e achar que aquela criança pode não usar pasta de dente com flúor porque tem uma dieta muito saudável, faz uma escovação muito caprichada, mas vai aumentar a probabilidade dele ter cárie o fato dele não usar essa pasta de dente com flúor, porque sempre vai ficar uma sujeirinha num cantinho, vai ter o dia que veio da festa de aniversário e dormiu no carro e não escovou, então foi dormir e não escovou dentro de casa mesmo. Então, o flúor é um anjinho da guarda que a gente coloca lá no dente e se a gente ensina a criança a usar uma quantidade bem pequena e até 3 anos, o pai tem que ser, a mãe tem que ser responsável por essa administração dessa pasta. A pasta tem que ser encarada dessa maneira, né? A criança não pode ter livre acesso, ela não pode chupar do tubo a pasta, ela tem que saber que a pasta é boa para o dente, mas não é boa para a barriga, enfim, para que ela entenda que, mesmo que ela não possa, ela não saiba cuspir ainda, mas que ela entenda que ela precisa cuspir, porque às vezes acontece o seguinte, a mãe escova na cama, porque facilita a vida. Mas aí a criança demora mais para aprender a cuspir. Então, se você ensina, se você explica, e ela vai conseguir aprender mais cedo do que aquela que não foi estimulada para esse aprendizado. Então, ela vai engolir uma quantidade de pasta, uma criança de 1 ano, de 6 meses, que tem lá só 2 dentinhos e escova com aquela pasta, ela vai engolir? Ela vai engolir. Mas ela não vai ter fluorose? Ela não vai absorver 100% do flúor que ela ingeriu. Ela já vai ingerir uma quantidade bem pequena, porque a gente vai botar só aquela lambuzadinha. Daquela lambuzadinha, 40% e 60% do flúor só é que vai ser absorvido se ela escovar logo depois da refeição, que é o que geralmente acontece. Então, a quantidade de flúor que vai ser absorvido é muito pequeno. Então, o custo-benefício acaba valendo a pena o uso da pasta de dente com flúor. Entendi, obrigada. E Maria Fernanda, você fala um pouquinho de enxaguante bucal? A criança escovou, precisa enxaguar com a... O enxaguante bucal, nós sempre trabalhamos de uma maneira muito cuidadosa, né? A higiene, ela deve ser feita utilizando a escova, pasta de dente com flúor, é o que eu sempre costumo dizer na clínica. Pasta de dente com flúor, apesar dessas questões científicas, né, com ou sem flúor, isso respinga muito nas famílias, muitas famílias chegam trazendo essa dúvida. Nós sempre falamos, olha, o flúor, ele tem ação tanto de mocinho quanto de vilão, depende da quantidade, conforme a doutora Cristina falou. Então, a quantidade vai ser o ponto-chave aí para que nós consigamos ter uma saúde bucal sem nenhum dano além. E quanto aos enxaguantes, eu não indico para os pacientes, para as crianças, até porque o risco de engolir é muito grande, eles são flavorizados, então as crianças, com aquele gostinho mais adocicado, é um convite para beber. Então, nós evitamos gostinho de tutti-frutti, de chiclete, então nós evitamos ao máximo. Claro, tem casos mais específicos, né? Quando nós já percebemos alguma inflamação na gengiva, que aí sim existem produtos. Gosto muito de trabalhar também com produtos à base de tea tree, né? Que são os óleos essenciais. O tea tree ele está entrando muito forte, né? No ponto de vista preventivo, porque ele tem a ação fungicida, bacteriostática, né? Então gosto de estar associando também algum tipo de solução que tenha esse princípio ativo quando tem necessidade. Mas um bom fio dental, um limpador de língua,
tá? Eu sempre falo, crianças, limpador de língua é vida. Não queiram usar a escovinha de dente para limpar a linguinha, porque vocês não vão limpar igual. Vamos usar limpador, porque o limpador, né, na visão lúdica, ele funciona muito bem, porque a criança está vendo o que está saindo. Está vendo o branquinho sair da língua, que é a saburra, que é um dos fatores também que trazem muito a criança para o consultório, porque a mãe fica preocupada, e ele está com mau hálito, né? Pode também ter outro tipo de origem, mas a língua com sabor é um fator de risco aí. Então, a gente sempre trabalha muito nesse lado com eles e levantando essa questão. O fio dental, que é super importante, né? A orientação do fio dental, orientação correta. E as crianças conseguem usar quando bem treinadas para isso. Existem tipos no mercado também que facilitam essa utilização. Esses, sim, são muito importantes para a gente ter uma desordem considerável aí no biofilme, tá? Tá bom, obrigada. E, Cristina, queria saber a tua experiência com halitose adolescente, como é que a escovação dele está muito ruim, como é que está aí a tua experiência clínica? Então, adolescente, ele costuma ter uma dificuldade na higiene de uma maneira geral, né? Não só na escovação, até mesmo no banho, né? E a higiene bucal vai nesse passo aí. E o adolescente, ele costuma ter já todos os dentes permanentes, que são dentes que têm uma textura diferente, né? O dente de leite, ele é mais liso, a gente consegue limpar mais fácil, então as pastas são menos abrasivas do que uma pasta de dente de adulto. Então, a gente tem essa dificuldade às vezes. Eu tenho alguns pacientes adolescentes que têm dificuldade em passar por uma pasta de dente de adulto quando quer continuar usando a de moranguinho que ele gosta e não gosta da mentolada. E os componentes, e não é só o sabor que é diferente, os componentes da pasta são diferentes. Eles precisam de uma pasta mais abrasiva, uma pasta com mais recursos. O fio dental é importantíssimo, né? E aí tem que ter um trabalho, na verdade, de antes da adolescência, porque quando a gente começa a tentar fazer com que o adolescente use fio dental lá na adolescência, dificilmente a gente vai conseguir. A gente tem que ensinar ele a passar o fio dental e fazer a formação do hábito da escovação junto com o fio dental e com o limpador de língua antes. Porque mesmo assim, quando chegar na adolescência, a gente vai ter dificuldade. Aí, quando arruma um namorado, as coisas melhoram. O namorado funciona melhor do que o dentista, do que a mãe. Aí fica super... Então, às vezes, eu tenho pacientes que chegam no consultório e que escova super mal e quer clarear o dente. Então, assim... Aí eu falo, mas como você quer clarear o dente se você não tá nem caprichando aqui? Primeiro a gente tem que deixar tudo limpo, para depois a gente clarear lá na frente. Então, o adolescente tem essa coisa da limpeza, né? E a gente tem que ficar em cima mesmo. E quando arruma namorado, melhora. Ai, que bom. Essa questão aí que a Cristina levantou, clarear o dente, Maria Fernanda, você tem visto isso, uma solicitação? Você acha que vem mais pelos pais ou do próprio adolescente? Como é que é? Porque existe essa coisa do Instagram, das selfies, do sorriso bonito, do sorriso, aquele sorriso que vocês até usaram a palavra aí, não sei se foi a Cristina que usou, do Mentex, aquela coisa que está um pouco, na minha opinião, modesta, extrapola, né? Não é nem compatível, mas enfim. Você tem visto muito essa solicitação? Olha, com certeza, o ideal estético das crianças modernas, ele é bem alto, né? Elas já chegam... Nossa, nós aqui que recebemos, né? O meu público é o público infantil, né? Então, assim, nós recebemos muito essa questão, essa demanda estética deles, inclusive até um ponto de trabalho, né? Eu foco muito na questão do cuidado bucal em casa, porque, cuidado, hein? Senão vai ter problema, hein? Senão vai desfavorecer a sua estética, né? Mas hoje nós temos também materiais de restauração, materiais restauradores muito bons, né? E isso é bem interessante falar também, tá? A tecnologia dentro da odontopediatria hoje propicia isso. Então, quando nós precisamos fazer algum tipo de trabalho restaurador, né, nós podemos lançar a mão desse tipo de tecnologia que fica bem interessante. Inclusive, temos também,
né, as restaurações coloridas, que é algo bem interessante, é bem moderno. Eu gosto de trabalhar isso demais na odontopediatria, porque nós trabalhamos estimulando as crianças, né? São materiais resinosos coloridos. Então, a criança vai escolher a cor, a criança vai precisar fazer uma restauração, ela pode optar a cor que ela vai querer fazer, claro, no dente de leite, né? E tem que ser muito bem orientada também, eu falo, olha só tem direito uma vez, hein? Não começa a querer fazer colorido no dente, não, porque não pode. Isso daqui é para detectar uma região que teve um problema e você precisa cuidar com muito carinho, né? Então, é algo bem lúdico e que funciona também muito bem. Eles passam a escovar com cuidado maior a região, né? E funciona dessa maneira. Agora, com relação a querer clarear, né? Existe, mas, obviamente, né, nós temos que aguardar, né, para que eles tenham a idade, né, ideal para isso, e se realmente mantiverem essa vontade, né, clarear. Mas jamais pensar em algo desse tipo, né, para odontopediatria. Tá bom, obrigada. Cristina e Fernanda, a gente já está indo nos minutos finais. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Domingues, ele quer saber sobre escova elétrica. Cristina, pode? Então, o que os estudos mostram, né? Os estudos mostram que a escova elétrica, ela promove uma melhor limpeza de uma maneira geral. Então, quando você avalia todas as faces do dente, você tem uma melhora na higiene. Principalmente na criança, que tem a coordenação motora ainda não totalmente finalizada, então ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Para paciente especial, quando a mãe ainda escova, por exemplo, funciona super bem. O problema da escova elétrica é para a região aqui, dos molares de cima, a face virada para a bochecha. O que acontece? A escova elétrica, ela tem sempre uma cabeça gordinha, porque ela precisa que tenha uma engrenagem ali dentro. Com isso, quando a gente abre a boca para escovar, esse ossinho aqui vem para frente. E aí a escova começa a bater ali. Então, a gente não consegue chegar bem lá no fundinho nessa área. Então, o que acontece? Melhora em todos os lugares, menos nessa face do molar virado para a bochecha. Então, o que é recomendado? É você alternar. Você fazer uma escovação com a escova elétrica, que você vai ter um desempenho muito bom, vai deixar a desejar lá no molar, mas aí numa outra escovação você já usa a manual, que aí você vai compensar aquela área que teve um desempenho inferior. E aí você consegue ter o melhor dos dois mundos. Obrigada. Então, acabaram as nossas perguntas e eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, começando com Cristina, depois a gente passa para a Fernanda. Fiquei muito feliz de participar aqui, queria te agradecer a Soperge, esse espaço. Eu acho que a odontopediatria e a pediatria são muito parceiras e quanto mais parceiras forem, melhor vai ser a saúde das crianças. Então, muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente essa noite. Achei um bate-papo muito gostoso, fiquei muito feliz de participar. Ai, que bom. Maria Fernanda? Eu quero agradecer o espaço, né? E realmente é muito interessante quando temos essa possibilidade de abrir o leque, né? Nós aqui, principalmente pelo fato de trabalhar com essa odontologia voltada para crianças com distúrbio do sono, né? Com a parte alérgica, né? Nós trabalhamos muito com outros profissionais, né? Não é à toa que volta e meia eu chego para a Kátia, né, Kátia? Kátia, me indica um pediatra, porque isso faz parte, eu acho que isso só engrandece a saúde. E é muito importante, né? Com médicos, com nutricionistas, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, essa correlação é essencial e quem ganha é o paciente. Obrigada a vocês duas. E eu queria saber se a doutora Sheila, que estava com a mãozinha levantada no início da apresentação, se ela quer falar algumas palavras. Pode abrir a câmera se quiser. E não sei se ela só esbarrou na mãozinha. Quer falar, Sheila? Aí, Cristina, você que sabe se ela vai botar... Não sei, eu acho que ela apertou sem querer. Sem querer.
Bom, gente, eu Ela quero tá com o microfone agora... aberto, doutora. Hã? Ela não aberto? falou. Ela tá com o microfone aberto, só que não falou. Então... Acontece, né? acontece. Agora fechou. Tá. É, Eu acontece. quero revelar para vocês que eu tenho um dentinho de leite ainda, Ah, né? Foi realmente uma genesia olha, do incisivo lateral. Então, peraí, então eu tenho um canino, meus caninos se tornaram, né, por conta da evolução da odontologia, meus caninos se tornaram incisivos laterais e eu tenho um canininho. que maravilha, não é? sorrindo. Deixa eles aí. Deixa Isso eles daí aí. é muito importante. Eu já Afinal, tive uma orientação. Você retira esse, junta tudo. Aí na época, minha mãe optou por não, vamos deixar aí. E tá aí até hoje, né? Tá aqui até deixa hoje. presente o seu resquício de infância, não é verdade, Pois Kátia? Poxa! Exatamente. Então, Até rejuvenesce. eu tenho esse segredo aí no meu dentinho de leite, que está revelado aqui agora. Olha, eu quero agradecer imensamente. Eu acho que a gente pode fazer alguma outra coisa, algum outro evento com o nosso Departamento Científico de Saúde Escolar, que tem até representante aqui no nosso vídeo, e pediatria ambulatorial. Eu acho que eu vou falar a mesma coisa que a doutora Isabela da Ibalalé, que fala das imunizações, falam. Ela fala, muitas famílias têm dúvida porque o pediatra tem dúvida. Foi uma coisa que a Cristina falou, quando o pediatra acolhe, o pediatra indica, a família vai com segurança. Maria Fernanda também deve ter essa experiência, então, por conta dessa parceria multidisciplinar. Então, é muito importante que os pediatras conheçam e saibam indicar e passem segurança para aquela família. Essa questão do flúor, gente, eu vejo pediatra falando que não precisa usar flúor em criança, eu falei, pelo amor de Deus! Pois é. Então, assim, eu acho que é uma coisa que temos que falar mais, mas é por conta, assim, até de uma formação que nós não temos isso no nosso currículo médico, assim, tão intensamente. Então, já estão as duas convidadas, vamos pensar num evento com a saúde escolar e a pediatria ambulatorial, tá bom? Inclusive, Kátia, assim, até reforçando uma questão, hoje o que traz demais as crianças de uma forma, digamos assim, precoce ao odontopediatra é o freio. Nós recebemos aqui muitas crianças indicadas por pediatras, porque o freio ele abre muito esse leque e a partir disso nós acabamos trabalhando. Então é muito importante realmente esse espaço para que a gente possa estar levando também a informação além do freio, né, de que deve estar presente desde antes de perceber qualquer tipo de alteração. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada, Maria Fernanda. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E daqui a uns dias, provavelmente na segunda-feira, a live já vai estar disponível no site da Soperd, tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Oi, doutora, estou encerrando então a gravação. Obrigado. Obrigada. Sempre perfeito. Obrigada.